Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, tá? Hoje a gente elaborou essa arte aqui utilizando o IA, tá? Então a gente criou essa imagem do teclado aqui, a gente não criou essa imagem totalmente do zero, a gente pegou ela lá no Pinterest, fez alguns ajustes e deixou ela desse jeito, tá? Então a gente trocou a cor da tecla, adicionou essa gosma, enfim, cara, ficou bem interessante essa imagem. Eu queria criar uma arte assim com esse tipo, com esse teclado já tinha tempo. E a gente elaborou hoje, tá? Então a gente criou essa imagem do teclado lá no Gemini. Depois a gente jogou aqui pro Photoshop e terminou de adicionar esses elementos aqui, mas foi um processo bem rápido, um processo bem tranquilo e eu achei que ficou bem interessante essa arte, tá? Então ela vai sair lá no meu perfil do Instagram, certo? Lembrando que se você quiser se tornar um designer profissional, aprender design do básico ao avançado, aprender a vender seu serviço, aprender a criar conteúdo, aprender IA de forma avançada, eu te convido a entrar no meu curso Escola do Designer, tá? Vai estar aqui, é o primeiro link da descrição, lá onde você vai aprender tudo isso e muito mais, certo? Agora sim, sem mais enrolação, bora criar essa arte. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar uma imagem para a gente utilizar na capa, tá? Eu tava pretendendo colocar alguma imagem assim, ó, de teclado. Eu acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem interessante, vai ficar bem diferente para nossa arte, certo? Então eu tava tentando encontrar alguma imagem que seja parecida com isso, tá? Eu gostei bastante de alguns elementos aqui que eu já tinha até separado, para ser sincero, que é esses elementos de tecla aqui, ó. Eu acho que vai ficar bem legal. Então vamos lá, o que que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui o Gemini, tá? Porque a gente vai manipular um pouco esse teclado aqui para poder ficar do jeito que a gente quer pra gente utilizar na nossa capa, tá? Então tá, pessoal, já tô com o meu Photoshop aberto aqui, agora eu vou clicar aqui, ó, em novo arquivo. Aqui em novo arquivo eu vou criar um arquivo de largura de 1080 por 1350, tá? Eu não gosto de criar em 1440. Vou deixar 150 de DPI, tá? Porque quem me acompanha sabe que aumenta a qualidade. E eu vou deixar em 16 bits também, e aqui a gente deixa transparente, certo? Vou clicar aqui em criar, beleza? E a gente já criou aqui o nosso elemento, né? A nossa arte. Nossa arte não, né? O nosso arquivo. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou travar isso aqui, tá? Aquele mesmo processo que a gente sempre faz, beleza? E depois, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, cara, o Gemini já abriu aqui, vou clicar aqui em selecionar o Nano Banana e a gente vai substituir, tá? Eu gostei mais desse, ó. Acabei gostando mais desse aqui, tá? Então a gente vai estar utilizando esse aqui mesmo. Não sei se eu vou mudar alguma coisa, cara, essa imagem aqui ficou bem interessante, pra ser sincero. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente poder alterar aqui. Hum, pior que ficou bem legal, cara, isso aqui. Não tô com muita vontade de alterar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, ó. Troque a cor da tecla laranja para azul, certo? Então essa vai ser a primeira alteração que a gente vai fazer e vamos ver o que que a gente pode fazer a mais aqui, tá? Hum, deixa eu pensar o que que a gente pode fazer nessa capa pra ela ficar bem diferente, cara. Pra ela ficar bem diferente. Trocou aqui para azul, beleza. Vamos só salvar aqui. O que que a gente pode fazer de diferente? Certo, pessoal, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, aplique uma gosma verde, uma gosma verde ou uma gosma azul. Acho que uma gosma azul caindo das teclas de baixo. Vamos ver se ele vai adicionar essa gosma azul caindo dessas teclas aqui de baixo. Eu acho que vai ficar interessante, tá? Eu acho que vai ficar interessante a gente fazer assim, porque vai meio que dar. Beleza, pessoal, ele gerou aqui, cara, e eu gostei bastante, tá? Gostei bastante dessa gosma. Só que acabou cortando aqui, né? Acabou cortando, mas vamos baixar assim mesmo. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o chat GPT, beleza? E aqui agora eu vou vir aqui nos GPTs, tá? Aqui nos meus GPTs. E vou vir aqui, ó, remover fundo. Nesse meu agente GPT, tá? Se você quiser ter acesso a esse GPT, vou deixar o link do meu grupo no WhatsApp aqui na descrição, só você acessar lá, beleza? Vou adicionar ele aqui, ó. Eu vou remover o fundo dessa foto e vou mandar. A imagem não tinha carregado ainda, mas não tem problema. Vamos enviar aqui, esperar carregar, né? Beleza? Vamos esperar ele carregar aqui e vamos enviar aqui, ó, certo? Vamos enviar aqui essa imagem para aqui pro chat GPT para ele fazer essa pequena alteração, cara, que só acho que só ela já vai deixar esse teclado muito bom, tá?
Pessoal, lembrando, eu mostrei esse processo aqui para vocês, esse processo que eu fiz no Gemini, mas você pode fazer esse processo para qualquer imagem, tá? Para qualquer elemento. Então, por exemplo, vamos supor que você está criando uma arte e você gostou desse personagem aqui. Você pode entrar aí, por exemplo, e pedir para ele adicionar um fogo saindo da coroa. Você pode adicionar sangue saindo da boca, sangue saindo do nariz. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é o processo que eu fiz. Eu fiz um processo bem simples, tá? Um processo bem simples. Eu só pedi para ele trocar a cor da tecla de laranja para azul e adicionar uma gosma, tá? Mas esse processo aqui, vocês podem fazer literalmente com tudo. Então, por exemplo, eu poderia pedir para ele adicionar uma coroa nessa cabra. Enfim, o que eu quero que vocês entendam é o processo que eu fiz, certo? Não o que eu fiz exatamente. Então, isso é muito interessante para você poder começar a quebrar suas bolhas, entender os processos, não o resultado final, certo? Ele não conseguiu remover certinho aqui, ó. Mas eu acho que não tem problema porque aqui a opacidade tá normal, tá vendo? A opacidade tá normal, não tá com, tipo, não tá falhando, entendeu? Tá azul normal. Então vai ser essa aqui que a gente vai utilizar mesmo, tá? Voltando aqui pro Photoshop, o que que a gente vai fazer? Vamos criar uma cor sólida rapidinho, só pra gente conseguir visualizar aqui essa imagem, tá? Vamos jogar ela aqui, ó. E vamos vir aqui, vamos clicar em selecionar objeto, tá? Vamos torcer para ele selecionar certinho o objeto aqui, tá? Vamos dar um Ctrl J, beleza? Vamos apagar aqui. Ficou perfeito. O que que a gente vai fazer? Vamos jogar certinho aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. Na verdade, a gente precisa do texto, né? Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um carrossel que eu já criei, certo? Vou abrir aqui um carrossel que eu já criei, só pra gente poder adiantar esses processos. Mas todos os meus carrosséis aqui foi movido de pasta, não vou conseguir. Então, pessoal, o que que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui ó, na ferramenta de texto, mas antes disso, vamos vir aqui em guias, vamos colocar um novo layout de guias, 2, e aqui 2 colunas, certo? Opa, vamos dar um OK. Vou vir aqui em visualizar de novo, vou adicionar novas colunas com 1080, beleza? Vou travar agora essas guias, certo? Vou deixar esse aqui mais ou menos aqui para baixo, só pra gente não atrapalhar por enquanto lá em cima. O que que a gente vai fazer? Ó? Vamos adicionar mais ou menos assim, esse texto. Eu vou colocar a Poppins, tá? Poppins Bold. Vou colocar essas fontes mais próximas assim, ó, certo? Vou vir aqui agora, pessoal, e vou copiar o título dessa arte. Como criar um post do zero, certo? Vamos colar aqui para ver, beleza? Vamos diminuir aqui o espaçamento das linhas, ó. Deixa eu clicar aqui para ver como é que fica, aumenta. Vai ser isso aqui, ó. Vamos adicionar tudo maiúsculo, tá? Ó, como criar um post do zero. Aí a gente faz essa setinha aqui pro lado, beleza? Vamos colocar aqui no preto. Na verdade eu vou colocar nesse aqui, ó, 17, 17, 17, que eu acho uma cor mais tranquila, tá? Uma cor mais leve. Beleza? Eu vou pegar de novo a ferramenta do texto, ó. Aí aqui a gente coloca 6, o tamanho da fonte, beleza? Aqui a gente pode colocar um regular, usando... Vamos tirar aqui do texto maiúsculo, tá? Vamos tirar aqui do texto maiúsculo, usando inteligência. Vou pegar aqui, ó. Inteligência artificial. Só para mim copiar o nome certinho, que meu teclado tá com problema na parte dos acentos. Então, inteligência artificial. Aí o I a gente vai deixar maiúsculo. E o A eu vou deixar minúsculo, que eu gostei do A assim. Vamos aumentar um pouquinho assim, ó. Pra ele não ficar tão pequeno, né? Ó. Como criar um post do zero usando inteligência artificial. Certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Aqui na biblioteca, eu vou pegar essa barra aqui do Photoshop. Beleza? Vou jogar aqui. Vou puxar uma linha aqui, ó, pra ficar bem alinhadinho certinho, tá vendo? Vou pegar, vou posicionar aqui assim mais ou menos. Vou diminuir, beleza? Vou diminuir, vou adicionar mais ou menos aqui, ó, pra ficar bem retinho mesmo, tá? Vou dar um concluir, vou dar um Ctrl I e vou colocar em escurecer, certo? Pra ele ficar assim, ó. Vou descer um pouquinho. Como criar um post do zero utilizando do zero com... Faltou com aqui, né? Tá, vamos colocar aqui com inteligência artificial. Com
Inteligência artificial. Vou deixar tudo minúsculo mesmo. Vou alinhar de novo ali, ó. Com inteligência artificial. Tá vendo? Com inteligência artificial. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma nova ferramenta de texto. Vou posicionar assim, ó. No mesmo tamanho daquele ali. Só que esse aqui eu vou deixar 2 de tamanho. Vou dar um Ctrl C. Um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Vou vir aqui agora. Vou diminuir a linha, ó. O espaçamento entre linhas. Tá vendo? Deixar bem curto. Vou deixar mais uma linha. Aí, o que eu vou fazer? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Eu vou colocar nesse aqui, ó, para ele poder preencher todo o espaço, certo? Aí eu vou, com a tecla Ctrl do meu teclado, eu vou selecionar aqui, ó, com a tecla Ctrl não, perdão, com a tecla Shift, para mim poder alinhar ali em cima certinho. Tava até alinhado já, na verdade, tá vendo? Aí a gente pega esses dois aqui, desce, seleciona isso aqui, cria uma pasta, coloca Copy, Readd Line, certo? Vamos trocar isso aqui para amarelo, para ficar mais fácil de identificação, que eu gosto de deixar minhas pastas sempre organizadas. Aqui eu vou colocar teclado, personagem, beleza? Vou apagar isso aqui por enquanto. Vou pegar toda essa cópia e vou descer ela um pouco. E esse aqui eu vou aumentar até o tamanho dessas duas guias, tá vendo? Para ficar tudo alinhado certinho. Não gostei, assim tá melhor. Ele um pouquinho menor tá melhor mesmo. Aí que a gente vai colocar assim, ó, como criar um post do zero. A gente vai colocar na cor branca, porque a gente vai aplicar o degradê, né? Então, 2 cliques em cima, aqui em sobreposição de degradê, escurecer mesmo, ó. Sempre correndo pro lado, tá, pessoal? Nunca deixa seu degradê no texto assim, porque fica horrível, tá? Depende muito da paleta, mas a maioria fica feio. Pronto, ó, como criar um post do zero com inteligência artificial. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Na verdade, eu vou puxar daqui já, que já tem pronto, ó. Que é a sombra, né? Que é a sombra que eu utilizo para fazer esse efeito. Mas eu vou fazer alguns ajustes nele, tá? Caso você queira copiar, são essas as configurações, tá? 52 de opacidade, 36 de distância e 36 de tamanho com 0 de expansão, certo? Vou tirar utilizar a luz global e vou colocar pra cá, tá vendo? A sombra correndo pra cá. Vou dar um OK e com o botão direito eu vou clicar em criar camada. Aqui embaixo eu vou em filtro, galeria de desfoque e desfoque direcional, tá? Dou um Ctrl H para poder aparecer a seta e puxo, tá vendo? E aqui de desfoque básico eu coloco o desfoque de sincronização traseiro. Vou apagar, na verdade, essa seta aqui, porque eu achei que ficou bem ruim. Vou dar outro clique e vou puxar. Outro clique. Desfoque de transição traseiro e vou aumentar a velocidade, ó. Esperar carregar. Vou puxar daqui da beirada, que eu acho que vai ficar melhor. Aí, ficou melhor. Boa, agora ficou bom. Traseiro, aumenta aqui a velocidade, ó. Dá um OK. Beleza? Aí o que que a gente vai fazer, ó? Em cima dessa camada do teclado, a gente vai criar uma camada vazia e vai segurar Alt para bipar essa camada aqui embaixo. Vou clicar na tecla B para ir pro pincel e eu vou colocar esse pincel aqui, ó, que é um de dureza, 834 de tamanho, com fluxo em 35 e a suavização 0. Vou diminuir um tamanho um pouquinho aqui. Opa, deixa eu resetar as cores com a tecla T, certo? E eu vou passar assim, ó, meio que só para fazer um leve sombreado aqui nessa parte da esquerda, tá? Porque a sombra tá vindo pra cá, então não faz sentido a gente ter luz aqui nessa parte, certo? Então, a base em si da nossa arte já tá finalizada, tá? Então agora a gente só vai deixar ele um pouco mais bonito. O que que a gente vai fazer? Vamos transformar em um objeto inteligente esse preenchimento em branco. Vou vir em filtro em ruído e eu vou colocar 6 de ruído, tá? Pra ele ficar mais ou menos assim, beleza? E em cima disso aqui, eu vou adicionar minha textura Concrete, tá? Então, deixa eu encontrar ela aqui, elementos da minha identidade visual, Concrete joga pra cá, beleza? Aumenta aqui tudo, dá um concluir, bipa novamente, e aqui eu vou deixar em 15, só para realmente ser uma textura bem leve, bem tranquila, tá vendo? Então, aparentemente vai ser assim. A sombra tá vindo de cá, então a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui, ó, tá vendo? Meio que tampar isso aqui. Bem de leve, assim, ó. Só pra tampar, realmente, pra não parecer que tem luz aqui nesse lado. Tá vendo? Beleza, já ficou interessante. O que que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar agora pequenos elementos da nossa identidade visual, né? Então aqui a gente adiciona isso aqui, vem aqui, coloca uma sombra, tira isso aqui
e diminuir a distância. Tá vendo? Diminuir a distância e diminuir um pouco a opacidade. Não, 45 de opacidade. Algo mais ou menos assim, tá vendo? Algo mais ou menos assim. Vamos puxar isso aqui, colocar aqui. Tá vendo? Ó. Só que isso aqui, cara, eu vou deixar desfocado, mas primeiro eu vou segurar Alt, ó, pra puxar o efeito da faixa que a gente fez aqui pra esse aqui. Vou colocar um desfoque de 2, 1,5, tá bom. Pra não desfocar tanto, mas também pra ele não ficar com tanta... pra ele não ficar tão nítido, tá? Então tá, beleza. O que mais que a gente pode fazer nessa arte aqui? Vamos pesquisar algumas referências aqui. Arte social. Arte social media minimalista. Calma que eu tive uma ideia, ó. Vamos pegar aqui com texto T. Vamos criar uma nova fonte aqui assim, mais ou menos, ó. Eu vou colocar nessa aqui a bancheiro, beleza? E vou colocar criativo. Vou transformar em objeto inteligente. Vou só diminuir aqui a caixa, ó. Tá vendo? Vou dar 2 cliques em cima e vou vir aqui em sobreposição de degradê. Vou deixar em normal e vou selecionar o degradê da minha identidade visual. De novo, sempre correndo para a direita, tá? Então, menos 180. Beleza? Aí, o que a gente faz? Vamos jogar aqui pro preenchimento. Beleza? Vamos aumentar aqui assim, ó. Mas não tanto. Eu queria que dê para entender ler, só que ficasse cortado ao mesmo tempo. Algo assim. Vamos transformar em objeto inteligente e vamos colocar sobreposição de cor. Sobreposição de cor não apareceu. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Concrete vai embaixo. Aí, agora apareceu, ó. Tá vendo? Beleza. O que mais que a gente pode fazer, ó? Vamos voltar aqui, vamos ver se a gente encontra algo interessante pra gente colocar, ó. Esses rabisquinhos assim fica interessante, ó. Então vamos colocar aqui, rabisco, PNG. Vamos vir aqui em imagens e vamos ver se a gente encontra algum interessante, porque eu não tô a fim de fazer de forma manual não, ó. Algo assim, tá vendo? Vamos vir aqui, vamos copiar essa imagem, vamos colar aqui, transformar em objeto inteligente, só que ele vai lá pra cima. Aí a gente adiciona, ó, aqui assim mais ou menos. Acho que eu vou deixar até nessa cor mesmo, ó. Puxa pra cá, adiciona aqui. Não, aqui já tem que ser outro rabisco, né? Senão vai ficar chato. Ó, esse aqui também tá interessante, ó. Então a gente vem, copia, transforma em objeto inteligente, joga lá pra cima também. Tá vendo? Algo mais ou menos assim, ó. Só que eu acho que esse aqui... Vamos organizar tudo isso aqui, na verdade, primeiro. Tá, vamos colocar aqui elementos cima. Isso aqui é a sombra, teclado personagem. Vamos criar outro grupo com esse nome. Vamos tirar a cor aqui. Beleza, vamos tirar a cor. Joga isso aqui pra cá. Joga isso aqui pra cá. Beleza. Criativo aqui é o BG. Beleza, tudo certo. Esse aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo do teclado pra ver. Não, não ficou legal. Tem que ser em cima mesmo. Tem que ser mais ou menos assim. Só que eu acho que, de repente, se a gente aplicar um desfoque gaussiano, não seja uma má ideia não, tá? 1,5. Só pra ter um pequeno desfoque, tá vendo? A gente puxa pra cá. Ó, algo assim. Tá vendo? Beleza, vamos voltar aqui pro Pinterest. Vamos ver se a gente encontra algo mais interessante, tá? Essas setas aqui assim sim eu também acho bem legal, bem interessante. Esses rabisco, beleza. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer, mas eu acho que tá quase finalizado, tá? Uma arte bem fácil de fazer. Essa aqui eu fiz mais no estilo minimalista, tá? Algo bem mais simples, ó. Mas que ficou bem interessante, cara. Eu gostei muito desse estilo aqui, tá? Realmente gostei muito. Ah, só que falta a nossa CTA, né? Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse elemento aqui, vamos subir um pouquinho. Na verdade, seleciona os dois, ó, pra gente aumentar na mesma proporção. Porque essa proporção ficou bem legal, ó, tá vendo? Algo assim, ó. Aí, o que a gente faz? Vamos criar uma nova forma aqui, ó. Tá vendo? Uma nova forma. Algo assim. Vamos colocar um arredondamento de 30, tá? Não tem problema a gente colocar um arredondamento de 30, não. Ou ficou muito? Não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos subir essa cópia então. Vamos subir ela aqui. Aí a gente faz assim, ó. Aqui desalinhou. Aqui desalinhou, vamos alinhar. Beleza.
E vamos adicionar um texto de uma ponta a ponta, assim. Talvez fique interessante. Não sei se vai ficar legal, tá? Aí a gente coloca assim, ó. Esse. Tira assim, coloca assim por enquanto. Esse. Essa, no caso, né? Essa arte foi desenvolvida com IA. Quer receber o vídeo? Não, tinha que ser algo mais simples essa CTA aqui, né? Quer receber o vídeo que eu fiz essa arte? Comenta sua cidade favorita não, né? Quer receber Então, pessoal, como que a gente vai fazer, ó? Vamos descer um pouquinho essa cópia aqui para baixo, tá? E eu vou criar uma forma em Eclipse, mais ou menos aqui, como se fosse um selo, tá? Como se fosse um selo. Então vai ficar mais ou menos aqui, beleza? Vai ser na mesma cor dessa tecla aqui, ó. Mas ficou bem em cima ali, mas eu acho que conseguiu pegar. Beleza, pegou legal. Vamos adicionar uma borda preta, bem simples também, tá? Nada muito grosseiro, não. 2 de borda. Acho que ficou interessante. Aí, pessoal, depois que esse círculo tiver criado, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui com a ferramenta de texto, tá? E a gente vai criar mais ou menos um texto aqui no meio. Esse post foi criado com IA e eu gravei todo o processo. Quer receber o link? Opa. Comenta IA. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos aumentar ele um pouco, vamos colocar ele aqui no tamanho 4, fazer isso aqui, e vamos adicionar um pouquinho de distância de guia, né? Esse post foi criado com IA, e eu gravei todo o processo. Quer receber o link? Comenta IA. Vamos colocar na cor branca. Vou trocar de regular para light, tá? Vou quebrar um pouco aqui, ó. Esse post foi criado com IA. Na verdade, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar cross, tá? Eu acho que para isso vai ser melhor, porque eu consigo vir aqui e deixar mais lisa ainda, tá vendo? Mais leve ainda. Então esse post foi criado com IA. Esse post foi criado com IA. Então a gente vem, dá um bold, certo? Eu gravei todo o processo. Quer receber o link? Comenta IA. Que a gente vai deixar no bold. Tá vendo? Aí a gente segurando esse texto na Eclipse, a gente vai posicionar certinho, né? Diagramar. Colocar bem no meio, tá vendo? Esse post foi criado com IA. Eu gravei todo o processo. Quer receber o link? Comenta IA. Então, mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Ó, tá interessante, cara. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Ficou bem minimalista, bem do jeito que eu queria mesmo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui nesse post, cara. Vamos fazer o seguinte, ó. Talvez esses elementos aqui em cima eu não gostei tanto. Vamos pegar aqui e vamos criar um retângulo, ó. Opa, selecionar aqui o retângulo, certo? Vamos criar aqui um retângulo, segurando Shift, ó, até aqui, depois a gente solta o Shift, que ele vai jogar lá pra baixo, tá vendo? Vamos alinhar certinho ele aqui em cima, Ctrl T, só pra ele alinhar lá em cima, que ele já tava bem alinhado, né? Mas é melhor a gente alinhar certinho. Vamos vir aqui, vamos colocar 1,5 de linha de contorno, pra ver como é que fica. Tá, ficou muito. Não gostei. Vamos colocar então só um mesmo. Vamos vir aqui, ó, e nesse aqui a gente vai colocar 150. Nesse aqui também. E no dos lados, não. A gente vai colocar 20%. Tá vendo? Eu gostei mais assim. Mas eu acho que a barra da escova do design, eu acho que dá pra deixar, tá vendo? Ou aqui embaixo. Acho que aqui embaixo ficou interessante, ó. Aqui embaixo ficou interessante. Vamos ver se a gente consegue preencher aquela parte de cima. Essa parte aqui, ó. Como criar um post do zero com inteligência artificial. Esse post foi criado. Tá, só que isso aqui tá muito. Aqui a gente tem que conseguir chamar mais atenção para isso aqui, ó. Que ela tá muito simples, tá? A gente tem que conseguir chamar mais atenção para isso aqui. Como que a gente pode fazer isso? Tá? Então a gente tem que chamar mais atenção para aquela parte ali. Vamos fazer o seguinte, tentar fazer isso de forma inconsciente, tá? Então eu vou criar uma camada e com esse pincel aqui que eu tenho salvo, ó,
Eu vou diminuir primeiro o tamanho dele, deixa eu testar aqui como é que tá. Mais ou menos assim. O que que a gente vai fazer, ó? Aqui puxar aqui da inteligência artificial, a gente vai meio que fazer uma linha, tá vendo? Algo assim, que daí eu já consigo direcionar a pessoa aqui pro selo. Então, algo mais ou menos assim, ó. Aí, não ficou interessante essa linha. Calma, acho que assim vai ficar legal, ó. Algo mais ou menos assim, tá vendo? Beleza, aí o que que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, linha principal. Esse aqui a gente vai deixar em 40%, certo? Aí a gente vai fazer mais linhas assim. Vamos criar uma nova camada, tá? Vamos fazer mais linhas assim durante todo esse post. Não durante todo esse post, só desse lado. E esse aqui, em vez de a gente deixar 40, a gente vai deixar 15. Por quê? Porque aí ao mesmo tempo que a gente tem a linha ali, ela tá fazendo, ela tem dos dois lados, né? Então tem equilíbrio, só que essa aqui tá com a opacidade mais leve. E essa aqui tá mais forte. Então a gente chama a atenção da pessoa depois que ela termina de ler aqui, já aqui pro selo. Esse aqui não tá chamando tanta atenção, mas tá aqui, tá vendo? Então aí a gente consegue criar meio que esse guia, né? A gente consegue guiar o olhar do usuário, certo? Então tá, agora nossa última tarefa é conseguir achar algo que fique interessante para a gente preencher aquele espaço lá de cima, tá? Que ficou muito vazio aqui, tá vendo? Ficou bem vazio ali em cima, então a gente tem que conseguir encontrar algo para conseguir preencher aquele espaço. E eu acho que eu já sei o que que eu vou fazer, tá? Vou fazer o seguinte, ó, com a ferramenta T de texto, eu vou criar um quadradinho aqui. Aqui vai ter 2 de tamanho com a cor preta, certo? A gente vai alinhar para lá, vai tirar o espaçamento, ó. Vai fazer assim. Aí o que que a gente vai fazer de novo? Esse mesmo que a gente vai puxar, vai colocar aqui. Depois a gente vai fazer o mesmo processo. Puxa, põe aqui. Puxa, põe aqui. Puxa, põe aqui. Tudo com as mesmas distâncias, tá vendo? Vamos ver aqui. Não, mas esse aqui não ficou. Não, calma. Aí, beleza. Todos ficaram com o mesmo tamanho. A gente vai vir, vai puxar todos, ó, vai agrupar, vai dar um Ctrl T, vai alinhar no meio e vai diminuir o tamanho até se encaixar, tá vendo? Se encaixou, a gente dá um concluir. Esse aqui a gente vai alinhar pra cá. Esse aqui também. Esse aqui a gente pode deixar no meio. Não sei se eu gostei disso não, tá? Pra ser bem sincero. Não sei se eu gostei disso não. Não ficou interessante. Eu achei que ia ficar mais interessante. Acabou que não ficou tão interessante não. Vamos ver se a gente acha alguma outra coisa pra poder adicionar lá em cima. Eu queria adicionar mais ou menos isso aqui, mas eu acho que vai ficar muito clichê. Esses negócios em cima, tá vendo assim, ó? Acho que vai ficar muito clichê. Vamos tentar adicionar para ver como é que fica. Novamente com a ferramenta T a gente vem. Vamos criar aqui em cima primeiro. Com 3 de tamanho, acho que tá um bom tamanho. Vou colocar aqui eu, Bruno Terra. Aqui a gente vai colocar um peso a mais, né? Não tanto, mas também não tão fraco igual tava. Eu, Bruno Terra. Deixa eu ver se isso aqui tá interessante. Não sei. Tá, vamos apagar isso aqui. Não gostei também. Vamos ver se a gente acha algo interessante aqui para colocar ali em cima, tá? Mas por enquanto sem sucesso. Arte social media minimalista. Deixa eu ver se a gente consegue encontrar algo interessante para colocar ali em cima. De repente, outro criativo desse aqui não seja má ideia não. Só que esse aqui a gente deixa um pouco mais torto, tá vendo? Preencheu legal, ó. Gostei. Como criar um post com inteligência artificial. Beleza, gostei. Esse aqui a gente dá um pouquinho a mais de bold. Tava irregular, né? Então vamos colocar medium. Pra ter um pouquinho a mais, mas não ser tanta diferença, tá vendo? Gostei, gostei. Então, gostei desse criativo aqui em cima. Acho que ficou legal também. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vamos dar um Ctrl Shift Alt E para abrir o câmera RAW, certo? Vou renomear aqui como câmera RAW. Vou transformar em objeto inteligente, vou dar um Ctrl Shift A, beleza? Aqui no Ctrl Shift A, o que a gente vai fazer? Contraste 15, beleza? Vamos colocar 15 de contraste, 15 de Realx, beleza? Sombras, menos 20. Opa, opa, não,
Não, ok. Sombras, menos 20, tá? Pra dar um realce nas sombras também. Textura, eu vou colocar 25, beleza? Vinheta, eu vou colocar um pouquinho de vinheta, tá? Só que tá pegando ruído. Eu não quero que pegue ruído, cara. Beleza. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer por aqui. 5 de Realx. Ficando bem nítido, tá vendo? Bem nítido. Isso é bom. Tirar o zoom aqui. Como criar um post do zero com IA. Vamos dar um ok. Vamos ver a diferença. Muito grotesca a diferença. Absurda a diferença. Vamos ver se vai ficar alinhado certinho no feed, ó. Vai ficar interessante demais. Lembrando que essas margens aqui são as 1080, ó. Então ele vai ficar certinho, tá? Então é isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? A gente criou essa arte aí em pouquíssimo tempo aqui utilizando o IA e utilizando o Photoshop. A gente criou essa imagem lá no Pinterest. É muito interessante vocês aprenderem o processo que eu fiz, não como eu fiz exatamente, mas o processo que eu fiz. Você pode utilizar aquele processo para poder criar qualquer tipo de imagem, manipular qualquer tipo de imagem da maneira que vocês quiserem, tá? Utilizando o IA. Lembrando, pessoal, se você quiser aprender design do básico ao avançado, aprender a vender e criar conteúdo, prospectar, tudo isso você vai aprender lá na Escola do Designer, que é o meu curso, tá? Então a gente voltou, ele estava fechado, eu fechei ele e agora a gente abriu de novo para as próximas turmas, tá? Vai estar aqui, é o primeiro link na descrição. Corre lá, garante seu acesso, porque se eu não me engano, ele ainda vai estar no preço promocional e depois o lote vai subir, tá? Então confere aqui embaixo, já entra, já participa, porque você não tem nada a perder lá dentro. E eu tô preparando um combo de agente GPT para a comunidade que vai ser absurdo, tá? Vai acelerar seu processo demais. E ele não vai ser só mais um curso na sua área de membros da QFI, certo? Primeiro link da descrição, não se esquece de deixar seu like e se inscrever nesse canal e até a próxima.